Bom dia, graça e paz a todos. Começando um discipulado aqui sobre a fé cristã. Você acabou de aceitar Jesus? O que é a primeira coisa que eu tenho que saber? A primeira coisa que você tem que saber é que você é salvo pela graça, pela fé em Jesus Cristo, não por obra. A fé é o seu corpo lá no paraíso, no reino de Deus, lá no céu. As suas obras são as suas vestes, né? Tem uma parábola lá em Mateus 25, se eu não me engano, que diz que o rei mandou chamar o pessoal para a boda dos filhos, aí uns vieram, outros não. Aí tinha um lá que estava sem as vestes, né? De núpcias. Aí foi lançado fora. Isso diz das obras. Então você é salvo pela fé, mas Deus preparou as obras, algumas obras, para que a gente andasse nela. E essas obras são as vestes, as nossas vestes, são as boas obras que estão descritas na palavra de Deus, que é você visitar os órfãos, viúvas, né? Cada um tem um seu chamado também para se cumprir, né? Isso daí. Aí você é salvo pela fé. E a fé sem obras é morta. A primeira coisa que você tem que saber é que Jesus é a palavra de Deus. Olha que está escrito no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Está falando de Jesus, né? A vinda de Jesus. Daqui é em João. Agora, na primeira epístola de João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o contemplamos. E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho. Anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. O que temos visto e ouvido vos anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Está falando de Jesus. Aqui também está falando que Jesus é a palavra de Deus. Em Apocalipse 19, está escrito: viu os céus abertos e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são com chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, não ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aqui está falando de Jesus. Jesus lá na glória, e dizendo que Jesus é o Verbo de Deus. Aqui está em cima do cavalo ali, com as vestes salpicadas ali, né? De vinho. Ele é o Verbo de Deus, né? E é Jesus aqui. Quando a palavra de Deus fala ali no Evangelho de João que Jesus é o Verbo, a palavra ali está escrito Logos no original, que é como se fosse a lei, e é de Gênesis e Apocalipse. Então, de Gênesis e Apocalipse é Jesus, onde a gente é transformado de glória em glória. Tudo que a gente pede a Deus, tudo aquilo que Ele promete pra gente, e a gente vai conseguindo, vai cumprindo, vai recebendo, e a gente vai sendo transformado na imagem de Jesus Cristo. E tem outra palavra que chama rema, que é no original também, que
fala de palavra, mas é uma palavra, uma ordem direta sobre a nossa vida, uma revelação que Deus fala através da própria palavra, de sonhos. Usa muitas, às vezes, um profeta para falar, mas sempre ele vai dar um jeito de confirmar em sonho e em palavra. Na palavra, vai confirmar no dia a dia, vai cumprir aqui dali. Aí essa palavra é como se fosse a nuvem. Quando o povo de Israel estava no Egito, havia uma nuvem que ficava de dia sobre eles e uma coluna de fogo. Quando a nuvem parava, eles tinham que parar e acampar. Quando a nuvem se levantava e andava, eles tinham que se levantar e andar, seguir a nuvem. Isso é o rema, é a revelação de Deus sobre as nossas vidas, que é através de Jesus, que é a palavra. E tudo é feito através de Jesus Cristo. Tudo feito através de Jesus Cristo. Sem ele nada a gente faz. A gente não faz nada sem Jesus Cristo. E ele é a palavra de Deus e ele vai falar conosco através da palavra. Deus fala em espírito, no nosso espírito, fala em sonhos, mas sempre vai confirmar aqui e dali na palavra de Deus. E essas revelações, toda vez que a gente vai vencendo, vai cumprindo aqui e dali, cumpriu porque a gente venceu em Deus. Deus nos deu a graça de vencer aquilo e receber, e a gente é transformado na imagem de Jesus Cristo. Isso daí. A primeira coisa que tem que se aceitou Jesus, tem que entender isso, que Jesus é a palavra de Deus. E a gente é transformado em Jesus de glória em glória. A gente vai sendo transformado na imagem de Jesus Cristo. Então a gente tem que ficar atento àquilo dali que a gente está pedindo e é revelado através da palavra. De Gênesis a Apocalipse é a doutrina de Deus, mas às vezes Deus vai falar alguma palavra específica para você até fora de contexto. Ali uma palavra vai usar a palavra como uma alegoria sobre aquilo que você está vivendo. Um exemplo, uma vez eu estava orando por uma coisa, aí eu estava lendo a Bíblia normalmente, como eu faço todos os dias. Aí tem um episódio que o pessoal não crê em Deus, o pessoal está no deserto e não vai, e fica com medo de enfrentar os cananeus. Aí Deus fala, então vocês vão andar no deserto 40 anos. Aí eles se arrependem, aí eles pegam as armas para ir lá. Aí ele fala, não vai não, que Deus não tá com vocês. Aí eu li aquela palavra e eu estava orando sobre algo que naquele momento ali eu entendi que era para eu não. Aqui que a palavra falou no meu espírito que não era para fazer aquilo dali que eu estava orando. Não é isso não. Então Deus vai falar com você às vezes fora de contexto para dar uma direção na sua vida, e isso através da palavra. É isso daí. Tomara que todos tenham entendido, né? Jesus é a palavra. Você é novo convertido, entenda isso. Jesus é a palavra de Deus. Você precisa de uma resposta, de uma direção. É Jesus, é a palavra. Que às vezes na vida a gente começa a ter algumas coisas, opinião de pessoas de fora. Tem às vezes quando você começa ler a Bíblia, buscar Deus, como você vê que Deus falava com o povo, com o profeta, fala até hoje. Às vezes você escuta umas vozes que você acha que é Deus, mas você vai ter certeza que é Deus ali que está falando com você, às vezes numa voz, algum sonho, se tiver de acordo com a palavra e com aquilo que ele te está falando, né? É isso daí. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Tomara que eu peço a Deus que dê o entendimento para vocês no tempo certo.
É isso daí. Vou orar, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe cada um que assistiu esse vídeo. Peço que o Senhor abençoe, conduza ao ministério do Espírito. Em nome de Jesus. Conduza ao ministério do Espírito. Venha aprender do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Curta, comenta, compartilha. Quem assistiu até aqui, comenta abaixo Vida no Espírito. É isso daí. Tchau, até mais.